Boa noite, o meu nome é Isaac, e na época deste fato eu tinha 7 anos. Eu era basicamente uma criança muito atentada. Gostava de bater em animais, quebrar janelas e telhados. A minha mãe sempre me avisava que se eu fosse uma criança má, o lobo mau viria me visitar. Porém, ela não me avisou que outro ser viria no lugar dele. Mesmo com a minha mãe me avisando, eu nunca dei muita bola. Bem, já estava perto do Natal. Essa era a época que eu me comportava para poder ganhar presentes. Porém, no dia 22 de dezembro de 97, eu decidi continuar sendo atentado, pois não queria deixar de ser eu. Pois sem aprontar, a minha vida era um tédio. Então, eu fui a pior criança do Natal. Bem, era isso que a minha mãe falava. No dia 24 de dezembro, amanheceu nublado. E eu amanheci de mau humor, para variar. A minha mãe chegou em meu quarto cheio de gracinha, fazendo brincadeirinhas, e com aqueles apelidinhos que eu odiava. Quando ela veio me abraçar, eu me esquivei e saí da cama. Ela, tentando brincar comigo, teve uma atitude que causou uma reação que eu me arrependo. Ela jogou o meu travesseiro em minhas costas. Eu, como era magro, praticamente pele e osso, caí no chão e quebrei os 2 dentes da frente, que eram de leite. A minha mãe não se preocupou muito. Me levantei com muito ódio e tremendo. Em seguida, a minha mãe veio ao meu encontro. E na hora que ela chegou perto de mim, com muita fúria, eu dei um tapa na cara dela. Naquele dia, eu levei uma surra que nunca me esqueci. Porém, valeu a pena, pois só assim eu aprenderia a ter respeito pelos outros. Porém, o tapa não deve ter doído muito, pois uma criança de 7 anos não tem muita força. Enfim, eu já estava com as costas marcadas. Fui para o banho e a água ardia muito. À noite, quando eu já estava na mesa para a ceia de Natal, a minha mãe começou a oração. E eu falei a única palavra que eu havia aprendido desde criança. E no meio da oração, eu comecei a gritar: "Demônio! Demônio! Demônio!" A minha mãe não pensou 2 vezes e me deu um tapa na boca tão forte que os meus dentes quebrados voltaram a sangrar. Me retirei da mesa e fui para o meu quarto. E de lá de cima, eu ouvi a minha mãe gritar: "Só aguarde, que isso que você chamou virá te visitar." Eu nem liguei e fui dormir. E quando já era por volta de 3h45, ouvi um barulho na sala. Saí da minha cama e fui correndo, pois achava que iria ver o Papai Noel. Pois como qualquer criança de 7 anos, ainda acreditava em Papai Noel. Quando eu chego no pé da escada, vejo uma sombra terrível e imensa. Eu só conseguia falar demônio. O ser se virou de encontro a mim. E quando ele me olhou, as minhas pernas ficaram dormentes. Logo, caí da escada. E só parei de rolar quando eu bati nas pernas do horrível ser. Não sei definir bem o que era aquela criatura. Sei que era um demônio, mas um demônio com a forma de um lobisomem, pois todas as suas características batiam com um. Ele era muito grande, com a cabeça de um cão deformado, poucos pelos negros pelo corpo. Era como
se a criatura estivesse com peladeira. Dos seus dedos saíam grandes garras, e a coisa tinha um enorme focinho, e do focinho saltavam enormes presas afiadas, e dessas presas escorriam baba. Ele se agachou e me ergueu com apenas uma das suas mãos, e falou baixo no meu ouvido: "Sou o demônio que você tanto chama, e vou te levar para o inferno." A sua voz era muito grave, e o seu hálito era de peixe podre. As suas orelhas pareciam 2 chifres, e no seu rosto não havia pelo. Era somente um tom cinza e assustador. Meu medo foi tanto que logo desmaiei. Amanheci jogado no chão da sala. As minhas 2 pernas estavam quebradas. Os meus pais não acreditaram no meu relato. Eles falaram que eu era sonâmbulo e caí da escada. Hoje já tenho a minha família, com 2 meninas e um garoto. E a minha mãe veio a falecer de câncer. O meu pai sumiu no mundo e eu nunca mais o vi. Hoje sempre aconselho os meus filhos a serem crianças boas, pois se você chama pelo demônio, com certeza ele vem. Boa noite. Essa é a história que o meu avô sempre contava para todos da família, sobre um sanfoneiro chamado Tonhão, que sempre tocava a sua sanfona para os mortos. Meu avô sempre jurava que essa história era real. O fato se passou em Pernambuco, na cidade de Cachoeirinha, no bairro onde ele morava quando criança, lá pelos anos 50. Bem, vamos ao relato. Tonhão tocava sanfona como ninguém. Ele era capaz de embalar as pessoas durante a noite inteira em qualquer baile de sua região. Além de ser bom no instrumento, Tonhão também era ótimo para prosas durante as noites, em torno da fogueira. E foi em uma delas que ele contou para o pai do meu avô sobre a sua curiosa aventura sobrenatural. Ao ser questionado sobre o motivo da sua orelha esquerda ter aquela deformidade, como se tivesse um pedaço da ponta superior arrancada, Tonhão contou que quando era mais novo, costumava treinar as modas da sanfona tocando em um cemitério próximo de sua casa. Ele ficava horas tocando, até que após alguns meses aprendeu a tocar bem e decidiu não ir mais treinar no cemitério, pois estava pronto para se apresentar em alguns bailes, e assim o fez. Passada algumas noites, Tonhão passou a ter aterrorizantes pesadelos. Ele sonhava com uma voz grotesca que dizia: "Tonhão, ó Tonhão, Tonhão, por que você não toca mais pra gente?" Ele acordava assustado e com o corpo todo suado. Na noite seguinte, ocorreu o mesmo sonho com a mesma voz: "Tonhão, ô Tonhão, Tonhão, por que você não toca mais pra gente?" Depois de uma semana, já com medo da hora de ir dormir, Tonhão teve um sonho diferente, mas ainda assim muito amedrontador. No sonho, além de ouvir a voz, ele ainda pôde ver o dono dela. Era um espírito, um fantasma que vestia uma farda antiga de um exército e aparecia no meio da escuridão,
o chamando incansavelmente. Tonhão! Ô Tonhão! Tonhão! Por que você não toca mais pra gente? Estamos sentindo a sua falta lá no cemitério. Tonhão acordou assustado, corpo suado e tremendo de medo. Agora ele sabia o que estava acontecendo. As almas penadas queriam que ele fosse tocar novamente no cemitério. Inconformado, ele disse para si mesmo que não voltaria nunca mais para tocar naquele lugar. Porém, os pesadelos continuavam, cada vez mais fortes. E logo após dormir, ele ouvia a voz lhe chamando. Até que em uma noite, após ele acordar assustado, Tonhão abriu seus olhos e viu a mesma aparição dos seus sonhos ao seu lado na cama. Vamos, Tonhão. Os outros mandaram eu vir lhe buscar. Vamos. Tonhão morava sozinho e num lugar afastado. E logo não adiantaria ele gritar. Então ele decidiu fechar os olhos, pois talvez ainda estivesse sonhando. E foi aí que sentiu uma força descomunal o puxando da cama, o fazendo cair no chão. Tonhão, sem saber o que fazer, olhou para a criatura que o chamava. Logo pensou que teria que atender aquele pedido. Então colocou a sanfona nas costas e caminhou atrás daquela alma desencarnada. E seguiram rumo ao cemitério. E lá ele tocou um pouco, até antes do amanhecer. Enquanto tocava, ele conseguia ver todos os espíritos em volta dele, escutando a sua música. Tonhão tremia de muito medo, mas se esforçava para continuar tocando. Tal fato continuou ocorrendo por todas as noites durante um mês. Tonhão já não dormia ou comia direito, pois estava aterrorizado por ser obrigado a tocar para os mortos. Até que certo dia, Tonhão encontrou seu compadre em uma visita à cidade. E após ser questionado pelo motivo de estar tão debilitado, ele acabou contando a maldição que estava vivendo. Então, o seu compadre o aconselhou para se banhar com água benta da igreja. Ele disse que se ele passasse água benta em todo o seu corpo, ficaria invisível para as almas penadas, e os espíritos não o obrigariam mais a ir tocar no cemitério. E assim Tião o fez. Ele encheu algumas garrafas de água benta na igreja e levou para casa, e passou o líquido por todo o seu corpo. Porém, no momento de descuido, esqueceu-se de banhar parte da sua orelha esquerda. E logo à noite, Tonhão amedrontado tremia sobre o lençol, ansioso sobre a possibilidade de se livrar definitivamente da maldição que estava vivendo. E a voz surgiu quase em seguida. Ei, Tonhão! Tonhão, onde você está? Vim para te levar até o cemitério. Tonhão permaneceu quieto, suando frio e tremendo muito. Ô Tonhão, onde você tá? Parecia que realmente o espírito do morto não conseguia vê-lo. Tonhão via a criatura ao lado de sua cama, mas parecia que ela não sabia que ele estava ali deitado. Parece que o Tonhão foi embora, disse a alma penada, mas a orelha dele ainda ficou aqui. Vou levá-la para que os outros acreditem que ele se foi. E num gesto, agarrou a orelha de Tonhão e com uma força descomunal puxou parte dela
arrancando todo o pedaço que estava exposto. Depois dessa noite, Tonhão nunca mais teve que tocar para os mortos no cemitério. Mas até hoje, ele mantém a cicatriz na sua orelha, que lhe falta um pedaço, como se tivesse sido arrancada. Segundo ele, esta é a prova sobre a veracidade da história, onde ele passava a noite tocando para os mortos. Boa noite. Agora. Vão dormir logo.